Bom, então pessoal, a gente está de volta aqui, né? Vamos lá, vou tentar mostrar para o pessoal aí como é que a gente vai, como deve fazer para quem tem uma planta aí bagunçada aí e quer reorganizar a planta, né? Eu tenho essa videira aqui, essa daqui, ela é uma Isabel precoce, né? Está enxertada no 766, porte enxerto 766, ela foi podada recentemente. Esse formato aqui que ela tem aqui é o famoso espinha de peixe, né? Tô fazendo aqui umas modificações nela, mas é por conta realmente do meu espaço aqui que eu vou fazendo os testes aqui e vou modificando, certo? E nessa planta aqui, eu tenho esse outro ramo aqui, né? Que nasceu aqui e eu fiz um enxertia aqui de uma patrícia dourada. Então essa patrícia dourada ela está crescendo por aqui. Estou conduzindo ela aqui, né? Se você ver, ela tem o mesmo desenho, mais ou menos, das outras lá na frente. Então também foi podada recentemente e está aqui brotando agora. Ok. Mas qual é o objetivo da gente? É mostrar para quem tem aí planta bagunçada como fazer uma poda para deixar ela organizada. É um método simples, tá? Que vocês vão fazer. E a gente vai tentar mostrar aqui como se torna simples entender a poda. Então, você tem uma planta totalmente bagunçada, não vai esperar produção nessa poda, tá? A ideia dessa poda aqui é simplesmente para reorganizar a planta, ok? Então a gente vem fazendo o quê? A gente vem de baixo, certo? A gente vem de baixo, bota a mão no tronco aqui, vai subindo. Ok, encontrei uma divisão aqui, uma bifurcação aqui, certo? Então eu tenho um ramo que sai para um lado e outro que sai para outro. Então esses ramos principais, eu vou escolher um para trabalhar. Então vamos supor que eu escolhi esse aqui. Então eu continuo subindo a minha mão nesse ramo, ok? Vou subindo, encontrei aqui um primeiro galho. Ok, se esse galho tiver fino, né, assim, mais ou menos, então você vai podar aí com 2 a 3 ramos, né? Ele aqui tá da grossura de um lápis, basicamente uma caneta Bic, né? Então você poda ele com 2 a 3 gemas, certo? Você continua subindo, passando a mão e aí você encontra outro ramo, aí você faz a mesma coisa, né? 2 a 3 gemas, certo? Se você encontra um ramo mais grosso, feito esse aqui, né? Aí você poda um pouco mais longo, você poda de 4 a 5 gemas, ok? E aí você vai seguindo, vai passando a mão, vai passando a mão. Encontrei aqui, mesma coisa, se tá grosso, 4 a 5 gemas. Se tá fino, desse jeito aqui, ou seja, 3 gemas. Se tá muito fininho, 2 gemas. E aí você vai passando a mão ao longo de todo o percurso da guia principal da sua planta. E onde tiver uma saída, onde houver uma saída, você vai podando essas saídas mais curtas, certo? Lembrando que você está renovando a sua planta, ok? Isso é para você reorganizar a planta. Então, você terminou, chegou lá no final, você volta aqui novamente no mesmo ponto, né, onde houve a primeira bifurcação, e aí você vai seguindo para a próxima bifurcação aqui, ó. Então eu tenho aqui, opa, bifurcou aqui de novo. Então, vamos supor, eu não quero continuar nessa aqui por enquanto, eu vou para essa. Então eu continuo aqui, ó, vou passando a mão, opa, encontrei uma saída aqui, vou fazer como? Vou podar curto novamente. Então, como é que está o aspecto do galho? Está grosso, está da grossura do polegar, poda mais longo, 4, 5 gemas. Está fino, da grossura de um dedo, poda curto, 3 gemas. Está menos que um dedo, tá menor que um lápisinho, 1 a 2 gemas. E assim você vai fazendo ao longo da planta do mesmo jeito. Encontrou uma saída, poda. Encontrou outra saída, poda. Certo? Então você vai fazendo, ok? Chegou no final desse ramo, você volta para cá novamente. Então, se a sua planta aqui embaixo, ela só tem essas 2 saídas principais, ok. Tem 3, faz a mesma coisa, mas observa o seguinte, depois que você terminar, né, a sua planta ela vai estar mais ou menos desse jeito. Então, ela vai estar os ramos principais, né, e umas saídas de esporões ao longo dos ramos principais. Mas aí vem a questão, você tem espaço suficiente para manter 3, 4 ramos? Se não tem, então o que é que você faz? Escolhe os 2 ramos principais que tenham o maior número possível de saídas laterais, certo?
Então não vai escolher o ramo pela grossura, tá? Vai escolher o ramo pela quantidade de ramos laterais que ele tem saindo. Então, se eu tenho um ramo aqui, feito esse, longo, pelado, que tem 3 saídazinhas pingadas, então para que eu vou manter esse ramo aqui? Eu vou preferir um ramo desse, que tem mais saída, ou um desse aqui que tem mais saída, certo? As saídas laterais. Então, você elimina o ramo que tem menos saída, que está mais feio, e posiciona os 2 ramos laterais, ou se você preferir somente um, né? Mas aquele que esteja mais bonito, que esteja com a condição melhor de quantidade de saída dos ramos. Então, um ramo como esse aqui, eu tenho várias saídas, né? Um ramo principal como esse, eu tenho várias saídas. Então, ao longo do ramo, aqui, ó, eu tenho várias saídas. Tá vendo? Várias saídas. Então, eu vou priorizar o ramo que tem mais saída. Então, aquele ramo, vamos supor que esse ramo aqui não tem quase saída nenhuma. Então, eu tenho 2 ramos bonitos em cima que tem muita saída. Então, eu venho aqui e elimino esse ramo, certo? Eu elimino esse ramo. Um outro detalhe, qualquer coisa que tiver abaixo do limite da condução, qualquer ramo, nasceu um raminho desse aqui assim, né? Tá abaixo da condução, elimina, tá? A gente quer um tronco só. A gente quer só um tronco aqui, ó. Quanto mais reto, melhor, ok? Então, se a minha planta é toda torta, toda troncha, pô, não importa, ela já está lá, a gente não pode fazer nada. Então, tenta deixar ela o mais reto possível, certo? Organiza ela, amarra, é um cipó, você dá um estralozinho para cá, outro para lá, amarra ela, tenta conduzir ela o mais reto possível. Então, conduziu, juntou ela todinha aqui em cima, você vê o que você pode eliminar e o que você pode deixar. Sempre priorizando, não olha o ramo que está mais grosso, pelo amor de Deus. Olha o ramo que tem mais saída, ok? Então, aqueles ramos que tiverem mais saídas, é os ramos que você vai priorizar, tá certo? Então, esse ramo aqui, ó, o ramo principal, tá vendo a quantidade de saída que ele tem? Se eu mostrar aqui, ó, você consegue ver, ó, tá vendo? Ó, a quantidade de saída que ele tem ao longo do cordão, né? Então, desse lado, mesma coisa, ó, tá vendo aí? Várias saídas. Então, quanto mais saída o ramo tiver, melhor vai ser esse ramo para a renovação da sua planta. Claro, você tem que observar a sua área, né? Como é que você pode conduzir, a melhor maneira que você pode conduzir, e daí você vai escolhendo o que você deixa e o que você tira, tá certo? E aí, sempre lembrando, primeiro você tem que ter em mente a forma que você vai dar para a sua planta. Então, por exemplo, aqui na frente, eu percebi que não adiantaria eu deixar a espinha de peixe no meio, porque eu queria ter várias plantas uma do lado da outra, e isso ia dificultar a minha... Então isso ia dificultar a minha condução aqui. Então o que é que eu priorizei? Eu priorizei ter um cordão principal no canto, né, da parede, e trazer os ramos de produção, né, aqui no sentido da saída da casa. Então o que é que acontece? Eu dei esse formato. Se a gente posicionar a planta dessa maneira aqui, né, a gente pode até imaginar uma espaldeira, né, formato de uma espaldeira, mas só que aqui está no sistema latada. Então a gente tem que olhar e observar qual o formato que a gente pode dar aqui, como é que fica melhor para eu melhor aproveitar o espaço. Então foi isso aqui que eu fiz. Tentei aqui visualizar como era que ficava, fiz em uma planta, percebi que ficou bom, então para mim foi a melhor escolha aqui, a formação das minhas plantas nesse formato aqui na frente, né? Aqui do lado eu já tenho um outro formato e já estou estudando uma outra possibilidade para outras plantas que eu tenho aqui. Então lá em cima, na minha laje, tem a condução de algumas plantas e essas plantas já vão, cada uma vai receber um formato também diferente, certo? Mas para quem está reformando, como a gente está explicando agora, então você vai ter você tem que já ter uma ideia de como você quer deixar a sua planta. Então pega aí, se baseia no modelo que você queira deixar a sua planta parecida, e aí olha se o seu espaço é coerente com esse modelo que você está querendo deixar, e você aplica
é essa poda que eu falei agora, né, que eu mostrei agora, para que você possa ter uma planta mais organizada já desde o princípio, ok? Então é basicamente isso aí que a gente queria mostrar aqui para vocês, tá bom? Então observa qual modelo, né? Observa a sua planta, o espaço, e aí você aplica a poda dessa maneira que eu mostrei. Lembrando que isso é uma poda para uma espécie de renovação da sua planta, onde você vai reorganizar a sua planta, né? Sem causar um trauma mais profundo na planta, sem ser tão radical, né? Tão drástico. Então você vai estar fazendo uma poda drástica, mas não vai ser radical, né? Quando eu chamo poda radical quando a gente elimina totalmente a copa. Então você vai estar mantendo aí a estrutura do cordão principal e deixando as saídas que você quer para renovar a sua planta, tá certo? Bom, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.